Vamos acompanhar a leitura do Dia do Senhor 22, está no boletim, os estudantes podem seguir o boletim. A doutrina que o Catecismo nos apresenta no domingo 22 acerca da nossa esperança na ressurreição e na vida eterna. Pergunta e resposta 57. Que consolo lhe traz a ressurreição do corpo? Que depois dessa vida, não apenas a minha alma será levada imediatamente para Cristo, meu cabeça, mas que também essa minha carne, ressuscitada pelo poder de Cristo, será reunida à minha alma e feita à semelhança do corpo glorioso de Cristo. Pergunta e resposta 58. Que consolação lhe traz o artigo sobre a vida eterna? Já agora sinto em meu coração o princípio do gozo eterno, pois depois dessa vida obterei a perfeita bem-aventurança, que olho jamais viu, nem ouvido ouviu, nem o coração humano pôde conceber. Uma bem-aventurança para se louvar a Deus eternamente. Agora, em apoio ao que lemos aqui, vamos à palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 19, versículos já bem conhecidos. Vamos ler os versículos 23 a 27. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor durante a pregação. Mais uma vez, Senhor, nós oramos a Ti. Porque essas palavras podem significar nada para muita gente. Para outras pessoas podem soar apenas como poesia bonita. Mas para nós é o poder de Deus. O poder de Deus que constrange o nosso coração. E que, assim como aconteceu com o nosso querido irmão Jó, de saudade desse dia, como se já fosse uma realidade, desfalece o coração de cada um de nós. Ó Senhor, que o Senhor venha ao nosso encontro com a sua palavra e faça com que isso seja vivido de uma forma mais real que seja possível, enquanto nós como pecadores ainda estamos nesse mundo, para o nosso bem, para a nossa salvação e para o louvor da glória do nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, nós vivemos nesse mundo, enfrentamos todas as lutas da vida, mas nós vivemos na esperança da vida futura. Nossa vida não está nessa presente, no presente certo, no presente mundo. A vida que nós já começamos a desfrutar por meio de Cristo Jesus, pela obra do Espírito Santo em nós, que já provamos um pouquinho agora para termos a certeza de que essa vida existe, é real, é verdadeira. Nós não temos mais do que um estalo, uma fagulha, um leve começo, tudo que nós podemos desfrutar nessa vida, em meio às nossas lutas que ainda temos de enfrentar. Esperamos com ardente expectativa aquela vida cheia de gozo, perfeição, onde o mal não existirá, onde não seremos mais perturbados com os pecados, uma vida onde aquilo para o qual
nós somos criados para a glória de Deus e que nós não conseguimos cumprir perfeitamente. A gente possa naquele dia desfrutar plenamente, possamos louvar a Deus e gozar a Deus de uma forma completamente plena, de tal maneira que não haverá outra coisa que dê satisfação ao nosso coração do que louvar a Deus. Outra coisa não. Toda a satisfação do nosso coração virá do nosso prazer em louvar a Deus antes de qualquer outra coisa. Se alguém não vive a presente vida com essa doce expectativa na vida futura, essa expectativa na vida futura, é muito suspeito que ela já esteja desfrutando da vida eterna. Se alguém ainda não tem essa alegre esperança, essa doce expectativa, é hora de prestar atenção nas palavras que vão ouvir, para que possam clamar como Jó: o meu Redentor vive. Vamos ouvir mais sobre a esperança do crente, de um Deus que vive e que um dia nos fará viver plenamente na presença dele, em um corpo ressuscitado e glorioso. O patriarca Jó, que é muito conhecido não apenas da igreja, mas até qualquer pessoa lá fora, você conversando, você vai ver que elas conhecem a história de Jó, por causa do sofrimento que Jó passou. A vida realmente incomparável aquilo que Jó passou. Humanamente falando, nem o Senhor Jesus passou pelas coisas que Jó passou, embora o sofrimento de Cristo tenha sido muito superior do Jó, porque Jó sofreu os efeitos do seu próprio pecado. Jesus carregou todos os nossos pecados, sem ter cometido pecado algum. Sim, nosso Salvador sofreu no corpo e na alma as angústias infernais, que Jó nem de longe, apesar de todo o seu sofrimento, ele sofreu, ele passou. Jó viveu provavelmente na época de Abraão, portanto muito tempo atrás, muito antes de Moisés e da lei e do povo de Deus ser estabelecido em Canaã. Jó, na sua época, não havia tanta revelação ainda acerca desse Redentor. Jó não tinha ainda tanta informação como nós temos. Jó ainda não entendia claramente sobre o fenômeno da ressurreição. Não tínhamos um exemplo ainda. Temos Enoque, que andou com Deus e havia sido tomado. Mas ainda não havia um exemplo claro que ele pudesse olhar e compreender melhor as promessas de redenção já ensinadas em Gênesis 3,15. Por isso, no livro de Jó, nós percebemos o dilema de Jó. De um lado, ele tinha confiança em Deus, mas do outro lado, ele estava sofrendo horrores e vendo o seu corpo se consumindo, e daqui a pouco tudo estava acabado. Ele ia para a sepultura, não existia mais aquele Jó abençoado de outrora, reconhecido por todos, a quem muitos buscavam para receber ajuda, aquele a quem era reconhecido como aquele que julgava retamente a necessidade dos pobres. Depois de muito sofrimento, Jó já estava cansado, aqui no capítulo 19, de buscar a resposta para o problema que ele estava enfrentando junto aos seus amigos, cuja religião deles era aquela religião que confessa o que você cometeu e tudo vai mudar, porque o que você está sofrendo é um pecado que você está escondendo. Não é aquele tipo de religião que se você fizer bem, recebe o bem, se você fizer mal, recebe o mal, que isso não é completamente errado, mas isso não é a verdadeira religião por trás, que a religião por trás é de que, a despeito de fazer o bem e provar o mal,
nós temos da parte de Deus a promessa graciosa de redenção. Jesus corrigiu esse pensamento errado que se desenvolveu no meio do povo judeu, ao confrontar eles com 2 episódios em que os judeus achavam que eles tinham morrido porque eram mais pecadores do que eles, aqueles que caíram na torre de Siloé e os que foram sacrificados junto com os sacrifícios lá pelos romanos. Jesus disse: não julgueis que sois menos culpados e menos pecadores que eles. Jó não conseguiu na religião dos seus amigos, e a palavra amigo aqui vai criar um ponto de contato com a palavra redentor, porque era assim que eles deveriam ter vindo, para ajudar, para socorrer, para redimir o seu amigo. Eles não fizeram isso. Eles o acusaram injustamente, como se eles mesmos fossem melhores do que Jó. Essas coisas nem Jó entendia bem. Eu espero ainda em algum momento iniciar uma série de pregações no livro de Jó para nós tratarmos isso de uma maneira mais detalhada. E de fato todos nós nos identificamos no final das contas com o sofrimento de Jó, mesmo não tendo passado por todas as coisas que ele passou. Mas a luta de Jó não era somente a frustração dele não era somente em não encontrar a resposta na religião dos seus amigos, mas nem mesmo em Deus ele estava encontrando a resposta. Ele estava num dilema terrível mesmo. De um lado ele reconhecia que tudo vinha de Deus, era Deus que estava enviando aquelas tribulações, aqueles sofrimentos. Mas do outro lado, quem é que ele vai recorrer para se livrar desse problema? O próprio Deus. Para Jó, na sua confusão, esse dilema ainda funcionava, ele não sabia como, precisava explicar, não tem como explicar. Mas ele ainda entendia que a solução vinha desse mesmo Deus. Por isso aqui, Jó, ele tem uma esperança que salta ao pensamento do mundo antigo, especialmente no que diz respeito à vida após a morte. Ele diz aqui, no versículo 23, quem me dera fosse agora escritas as minhas palavras, quem me dera fosse gravadas em livros, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fosse esculpida na rocha, que aquilo que eu estou dizendo não se apagasse nem depois da minha morte. Mesmo depois da minha morte, eu ainda espero que essas palavras que eu estou colocando diante do meu Redentor, elas ainda sejam ouvidas. Isso é outro ponto também que vai nos ensinar bem sobre o verdadeiro Redentor. Jó tinha consciência da necessidade de um Redentor, tanto humanamente falando, como indo além do pensamento, um Redentor divino, um Redentor que fosse além da sua vida humana, além das suas necessidades e sofrimentos temporais. Um Redentor que fosse além da sua sepultura. Veja, nós estamos aqui, se é certo, existe discussão sobre a data do livro de Jó, mas é muito importante termos uma noção da sua data, porque isso pode fazer muita diferença sobre a mensagem de Jó. Se ela é tão antiga quanto Abraão, portanto, muito tempo antes da lei ser escrita, a expectativa do Redentor foi preservada. Isso é um testemunho poderosíssimo para nós, de que a verdade de Deus, a revelação de Deus não se perdeu ao longo do tempo. Talvez Jó nunca teve contato com Abraão, mas mesmo fora, e nem sabemos se a sua descendência se fazia parte da descendência assim, mas mesmo se era de fora, como também Melquisedeque será posteriormente mencionado, prova que aquela promessa de Gênesis 3,15, do Redentor descendente da mulher, que desfaria os efeitos do pecado, essa esperança, essa expectativa no Redentor continuava viva na vida dos escolhidos de Deus. Somente na lei é que nós veremos como a figura do Redentor receberá bastante destaque na lei de Moisés. Por exemplo, em Levítico 25, versículo 48 e 49, Levítico 25 é um capítulo que fala de diversas maneiras sobre resgate, né? O ano sabático, o ano do jubileu,
aí muitas formas de resgate, inclusive quando vai falar sobre resgate dos escravos, aí fala no versículo 49 das obrigações do Redentor para com o seu parente próximo que estivesse em necessidade. E aí a gente depois, a Bíblia ainda nos fornece um livro inteiro que vai aplicar isso ao livro de Ruth. O livro de Ruth é a aplicação desse princípio de Levíticos 25, versículos 48 e 49. Então, mesmo antes da lei, o princípio de um resgatador já existia. O que Deus faz é entregar ao seu povo de modo escrito aquilo que já fazia parte do relacionamento de Deus para com o seu povo, do relacionamento do povo pactual, cada membro entre si. O Jó tinha direito a um redentor. A palavra redentor nas traduções pode variar, porque redentor, remidor, resgatador. Resgatador é até uma palavra talvez que a gente entenda um pouco melhor dentro dos princípios lá que estão funcionando em Levíticos capítulo 25. É aquele que vai lá para resgatar, para não se perder, aquilo que está sob risco. O redentor também tem essa função. Então Jó tinha direito a esse resgatador, esse redentor, ele tinha direito. E esses 3 amigos que vieram a Jó podem ter sido perfeitamente enviados por Deus com a função desses resgatadores. Ele precisava disso, embora não disse era parente. Então, estritamente falando, não era a aplicação daquilo que está na lei como obrigação imediata. Cada um tem obrigação imediata. Esse princípio vai desenvolver no Novo Testamento. Paulo, por exemplo, vai usar isso. Quem tem mães idosas e viúvas, os filhos têm a primeira responsabilidade sobre eles. Então, esse é o princípio da lei do resgate. Jó tinha direito. Talvez não tinha parente para fazer isso. Deus enviou amigos de longe, mas eram amigos, eram conhecidos dele. E vieram com esse papel de ajudá-lo e de resgatá-lo daquela situação miserável que ele se encontrava. Não apenas ajudar as necessidades físicas, mas ajudá-lo a sair daquela situação, daquele dilema e encontrar a Deus em meio ao seu sofrimento. Mas nenhum resgatador se aproximou de Jó. E aqueles que poderiam exercer essa função não o fizeram. Jó estava isolado, sozinho, abandonado. Acho que vocês se lembram de alguém que também provou isso, de um modo muito especial. Onde estavam os amigos de Jesus? O que disseram aqueles que se aproximaram dele na cruz? E mais do que Jó, o Salvador experimentou o abandono do próprio Deus, do próprio Pai. Jó nunca provou isso aqui em momento nenhum. Momento nenhum. Mesmo confuso, Jó não teve dúvida de apelar para o próprio Deus. Porque não tinha ninguém. Estava claro para ele, não há para mim um Redentor. Nem mesmo um Redentor que me ajude nas minhas dores momentâneas aqui. Quanto mais um Redentor que me socorra depois que minha carne for consumida e o meu corpo for para o túmulo. Então Jó apela para Deus. E Jó foi ouvido. Jó foi ouvido. No final de sua vida, ele começa a provar desse resgate de quem deveria restabelecer a Jó em sua condição anterior, como Boaz faz com Ruth, restabelecendo o direito à sua propriedade e protegendo-o da pobreza. Quem faz isso por ele? Quem restabelece até a saúde do seu corpo? Quem lhe dá mais filhos em lugar dos filhos que perdeu? Quem lhe dá de volta a riqueza que ele tinha e que havia perdido? O Redentor que ele buscou. O Redentor supra-humano. Lá em Jó, no capítulo 38, Deus aparece a Jó e Jó tem a experiência de viver diante de Deus ali. Que experiência maravilhosa.
do redemoinho, Deus aparece e fala com Jó. No capítulo 42, tudo que ele havia perdido é restabelecido. Jó ainda precisava provar o que esse Redentor faria com ele depois que ele morresse, porque mesmo ele sendo restabelecido em sua saúde, em suas posses, em sua prosperidade, Jó morreu. Ele ainda precisava provar de um modo ainda mais maravilhoso que ele estava provando aqui, do que esse Redentor poderia fazer com ele depois da sua morte. De fato, Jó queria isso. Jó não estava buscando meramente uma reparação ali. Ele queria realmente mais. Ele sabia que ele precisava mais do que aquilo. Porque não adiantaria nada ele ter tudo aquilo de volta se depois da sepultura acabasse tudo. Por isso é que Jó apela a um Redentor que faça mais, que vá além da sepultura. Por isso ele apela: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, meu Redentor, Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. Quase como um por isso, de saudade desfalece o meu coração. Ah, que desejo, ah, que vontade. Como eu queria que isso acontecesse logo. Jó esperava encontrar com o seu Redentor, muito mais do que na experiência em vida, mas na certeza de que depois que ele morresse, o seu corpo não fosse abandonado na sepultura pelo seu Redentor. Qualquer Redentor terreno ia se despedir dele na sepultura. Tchau, meu amigo. Foi muito bom ter a sua companhia. Foi até bom ter lhe ajudado. Como foi bom ver você desfrutar de novo das coisas que havia perdido. Como foi bom participar na sua vida dessas coisas. Mas ele ia despedir na sepultura. Só precisava mais do que isso. Ele buscou isso. Por causa disso, sofria a sua alma. Mas não importa o quanto Jó compreendia sobre tudo que estava acontecendo. Jó, de fato, todo o livro mostra que ele não compreendia muito bem o governo de Deus, como Deus realmente governa o mundo e como as coisas nos sobrevêm. Mas Jó tinha o bastante. Para aquele seu momento ele tinha o bastante. Ele tinha a mesma coisa que Adão e Eva também tinham. Que também não sabia muita coisa sobre esse Redentor. Tudo que Adão e Eva sabiam era que esse Redentor existe. Um dia ele vai se levantar da terra, como descendente da mulher. Ele vai desfazer a desgraça que Satanás, associado aos primeiros pais, trouxe esse mundo. Tem esperança no Redentor. Esperava por esse Redentor. Jó tinha a esperança no Redentor que vive e que por fim se levantaria sobre a terra para fazer a diferença na sua vida. Quando nós realmente pensamos sobre Jó, assim como os nossos primeiros pais, que não sabiam realmente muito sobre o Redentor e como ele, no caso de Jó, como ele julgaria a causa de Jó, nem Jó sabia. Nós também não saberíamos se estivéssemos lá. Mas apesar disso, Jó creu no Redentor. E ele esperava por esse Redentor, pelo dia quando esse Redentor viria. Mas nós realmente sabemos muito mais. Sabemos, por exemplo, que esse Redentor vive e que ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós agora, como nosso Redentor e resgatador. Isso é Hebreus 7:25 diz exatamente isso. O mediador vive para interceder por nós.
Nós também sabemos mais do que Jó, porque Jó estava achando que Deus era o seu inimigo, de um lado, embora do outro recorria a Deus como seu redentor. Mas ele estava nesse dilema. A felicidade de Jó foi não ter abandonado o dilema por achar, bom, já que eu não posso compreender, isso deve estar errado. E aí abandonar, como muitos têm feito. Não conseguem compreender como, por exemplo, Deus elege, ao mesmo tempo nós somos responsáveis pela nossa salvação, e abandonam porque não conseguem resolver esse problema. Jó não fugiu da raiva, ele não abandonou o problema, não abandonou a sua esperança no Redentor por causa do dilema. Acho que no final das contas, mesmo que eu não compreenda o que está acontecendo, mesmo que eu não compreenda todas as coisas, eu preciso desse Redentor, eu sei que ele existe, eu preciso dele, eu não tenho a quem recorrer. Nós sabemos mais do que Jó, porque nós sabemos que Deus não é o nosso inimigo. Nós sabemos que a inimizade entre Deus e nós foi desfeita completamente por meio de Cristo Jesus e da obra de resgate que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. Somos amigos de Deus, e mais do que amigos, somos filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus, e com a garantia do Espírito Santo que foi enviado ao nosso coração, por meio do qual nós podemos, como filhos de Deus, clamar: Pai, Paizinho. Mas temos em comum a esperança de Jó, porque não é o quanto nós conhecemos em detalhes o Redentor e conseguimos explicar a teologia do Redentor que nós somos salvos. Temos em comum com Jó a esperança no Redentor, a confiança no Redentor. A despeito daquilo que nós conhecemos mais do que Jó, nós também esperamos, como crentes em Jesus Cristo, o dia quando o nosso Redentor vai se levantar sobre a terra e nós o veremos. Esperamos ver Deus. Esperamos, assim como Jó, que o nosso corpo seja transformado para não mais sofrer os horrores da destruição que o pecado causa ao nosso corpo, como Jó experimentou, como alguns de nós estão experimentando de um modo talvez mais próximo que Jó do que eu. Um furúnculo não é nada diante do sofrimento que alguns irmãos têm enfrentado aqui, com dores, doenças que estão maltratando o corpo dos irmãos, doença que levou recentemente uma irmã nossa, irmã Daniela, e que não sabemos como será. Mas nós esperamos que o nosso corpo seja transformado poderosamente para não mais sofrer os efeitos destruidores do pecado. Assim como Jó, nós temos a mesma esperança. Assim como Jó, confiamos que o único que pode fazer isso é o Redentor, que vai além dos nossos companheiros e amigos nessa vida. Esperamos pelo dia quando nós receberemos um corpo que não vai mais envelhecer. Um corpo que será incorruptível. O pecado e a doença não vai mais maltratar o nosso corpo. Um corpo imortal. Não teremos que experimentar a dor da morte novamente. Um corpo glorioso e belo. Um corpo que foi criado à semelhança de Deus e expressava com clareza a beleza da glória de Deus na criação. Um corpo poderoso. Um corpo que é perfeitamente capaz de viver conforme todas as palavras que Deus tem revelado. Um corpo com poder suficiente para obedecer a Deus perfeitamente e viver diante de Deus perfeitamente. Um corpo espiritual. E o espiritual aqui não é contraste com a matéria.
mas é um corpo que vai viver perfeitamente, completamente dominado pelo Espírito de Deus. Esse corpo é o corpo que Jó esperava, é o corpo que nós esperamos, para vivermos uma vida completamente adaptada à nossa vocação suprema de louvar a Deus, para todo sempre. Esperamos pelo dia quando o nosso coração, desfalecido hoje pelos nossos pecados, será inundado pelo gozo de estar junto ao Senhor, na presença dEle, vendo com os nossos olhos e tocando com as nossas mãos, e provando a inundação do nosso coração com o gozo de desfrutar a graça de estar na presença do Senhor, em perfeição, em plenitude, coisa que não cabe na nossa mente, não cabe no nosso entendimento. E o catecismo até faz menção disso na pergunta e resposta 58, citando Corinto: a bem-aventurança que olho jamais viu, nem ouvido ouviu, nem coração humano pôde conceber, uma bem-aventurança para se louvar a Deus eternamente. Não tem nem como descrever, não dá para falar muito sobre isso. Nem o catecismo, quando vai falar sobre a vida eterna, observe como ele descreve de maneira simples, sem entrar em detalhes. Não tem como saber como é a perfeição. Nós não provamos isso. Mas é muito mais do que a gente pode imaginar. Queridos irmãos e irmãs, desde o começo do mundo, desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, passando por Abraão, passando por Jó, o céu tem sido a morada provisória de todos os santos que morrem no Senhor, com essa esperança no Redentor. E aqui é importante dizer isso, porque temos que lidar aqui com dois problemas que afetam essa doutrina: a doutrina do purgatório, ensinada pela Igreja de Roma, e a doutrina do silêncio da alma, ensinada pelos adventistas e outros grupos. Contra o purgatório, que ensinava que ainda é necessário que os nossos pecados sejam purgados, sejam removidos, limpos, antes de entrarmos no céu. Eles desenvolveram a doutrina de um purgatório como estado intermediário, onde as almas dos santos ficam para serem purificadas antes de entrar no céu. E com base no purgatório, desenvolver a doutrina dos métodos dos santos, que pode chegar ao ponto de conceder a alguém o direito de passar direto. Olha, maravilha! Mas contra essa doutrina nós pregamos a suficiência do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. O sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para pagar todos os nossos pecados, de modo que podemos ouvir a promessa, essa promessa da Escritura: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Contra a doutrina do sono da alma, eu não trouxe, até trazer, tem um livro publicado pelo CLIRE, Obras de João Calvino, da capa amarela, que é o primeiro volume. O primeiro artigo de João Calvino publicado nesse livro é Psicopaniquia, que vai tratar exatamente sobre esse problema. Calvino já teve de lidar com isso em sua época. Calvino recorreu a várias passagens da Escritura para mostrar que é completamente contrária à ideia de que morremos e então desliga tudo e só no dia final vai ser reativado. É contrária a essa ideia a menção clara que Hebreus 12, 23 fala sobre os espíritos dos justos aperfeiçoados. E Calvino vai desenvolver esse conceito de perfeição por incluir também a consciência enquanto estamos ali. Paulo também falou que o seu maior anseio era deixar e estar com o Senhor. Não era deixar esse mundo para não participar de nada, mas era deixar esse mundo e estar com o Senhor, porque deixar esse mundo e participar de nada não é melhor do que estar nesse mundo com Cristo. Com todo o pecado, com toda a desgraça da nossa vida nesse mundo,
É a melhor vida que nós podemos ter agora. E mais do que isso, é somente estar com o Senhor, sem o problema do pecado. O céu está guardando os espíritos dos justos aperfeiçoados, que morreram no Senhor, estão guardados no Senhor, conscientemente, esperando pelo dia quando receberão o seu corpo ressuscitado, para então, de um modo completo, corpo e alma, eles possam viver na presença do Senhor e gozar a presença do Senhor para sempre. Esse momento glorioso da ressurreição é um momento que nós provaremos no dia da vida do Salvador Jesus Cristo. Todas as passagens bíblicas apontam para o momento da vida de Cristo como um momento que marca a ressurreição, não somente dos santos, mas também dos ímpios, porém a ressurreição dos santos é a ressurreição para a vida. Quando o Senhor Jesus voltar, aqueles que já tiverem morrido, falamos já sobre isso a partir de Tessalonicenses 4, a esperança dos que morreram em Cristo, é de que eles receberão a honra de serem os primeiros a ressuscitar e subirem ao encontro do Senhor nos ares, e os que estiverem vivos seguirão atrás dele. Paulo consolou a igreja de Tessalônica, que estava triste, porque enquanto eles estavam achando que Jesus podia vir ali a qualquer momento, tinha crente que estava morrendo, estava perdendo o momento da vida de Cristo. Então Paulo consola não somente com a promessa de que não acabou para eles, não. Eles não perderam a bênção dessa promessa porque morreram, porque essa promessa inclui eles, e Paulo consola os irmãos ao dar a esses irmãos que morreram a primazia no momento do encontro com Jesus nos ares. Ainda temos, irmãos, que sofremos. Não adianta o quanto nós lutarmos para aperfeiçoarmos a nossa vida como igreja, a nossa vida como cristãos, vamos enfrentar todo tipo de fraqueza dos outros e de nós também. Não temos como fugir disso. Mas já ouvimos em Romanos 8 que o consolo é que já agora nessa vida nós fomos resgatados pelo nosso Redentor, que nos deixou um penhor do resgate, o Espírito Santo. Lá em Ruth, você vai ver que Boaz, ele deixa o sapato como símbolo do resgate, diante dos juízes que estavam julgando a casa. Jesus fez mais do que isso. Ele nos deu o seu Espírito Santo. Em Romanos, a partir do versículo 18, o texto vai tratar esse crente que já agora, prova dessa graça, já agora nós gozamos a vida eterna, ainda que seja uma fagulha, e às vezes parece que essa fagulha está tão fininha que a gente nem percebe, não dá para queimar, parece que está desaparecendo, mas a promessa de Deus não vai deixar que apague o pavio com funério. Promessa de Deus não adianta. Não adianta Satanás abrir as portas do inferno, não vai apagar o pavio que ainda funério. É a promessa que nós temos. Por mais que a gente esteja desfrutando dessa promessa graciosa de um modo tão fraquinha, que às vezes você fica se perguntando: cadê? Eu não estou conseguindo ver, Senhor, eu não estou conseguindo perceber. Mas ainda assim, o Senhor promete que está acesa, vai permanecer acesa, e nós vamos provar a plenitude dessa chama ardente em nosso coração. A partir do versículo 18 vai falar exatamente sobre essa ardente expectativa na plenitude da redenção, na plenitude da salvação, na redenção do nosso corpo, lá no versículo 23, a parte B. Esperamos que o nosso corpo será por fim redimido do cativeiro. Hoje já provamos essa promessa, mas sofremos que o nosso corpo ainda não provou. Nós vamos provar. E no versículo 30 fala sobre o estado final resultante dessa redenção final do nosso corpo. É a glória que Deus planejou para nós, naquela cadeia chamada cadeia dourada. O final é a glorificação.
Aquele que começou, ele vai até o fim. E nós vamos provar dessa glorificação em nós mesmos e no corpo, que a gente olha para ele hoje e dá tristeza. Mais ainda quem está sofrendo os efeitos destrutivos do pecado em seu corpo. Não somente o poder do pecado nas tentações. Você olha para o corpo, o que é isso aqui? Provaremos, irmãos e irmãs, a plenitude do amor de Deus em um corpo plenamente restaurado e adaptado ao propósito que Deus estabeleceu para nós, de louvar a Deus, não somente, não por causa de sua vaidade de querer ser adorado, mas para o nosso próprio bem. Porque não pode vir maior prazer do que em louvar a Deus e glorificá-lo para sempre. Nada, não existe nada que possa dar maior prazer à alma do ser humano do que viver para adorar a Deus e glorificá-lo. Por os melhores dias da vida de Adão e Eva. Serão os melhores dias de nossa vida. Não serão poucos, nem terão fim. Então, apesar de nós conhecermos que temos um Salvador, um Redentor, Jesus Cristo, sabemos disso e até reconhecemos que sabemos mais do que Jó. Nós não precisamos conhecer tudo. Nós precisamos confessar com segurança que temos um Redentor, um resgatador, que esse Redentor vive. E que esse Redentor, em breve, vai explodir o nosso coração com a alegria da promessa que já está em nós. E vai eliminar de uma vez por toda a tristeza que atrapalha a alegria do Espírito Santo que nós já desfrutamos. Porque de uma coisa, vocês têm certeza, e podem dizer, como Jó, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra.